Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e o mega dividendo que o Banco do Brasil poderia pagar para os investidores. O banco poderia pagar aí acima de R$ 3 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de BBAS3 daria um dividendo. Para quem não sabe, a ação do Banco do Brasil hoje está cotada em R$ 23, porque no pregão de hoje a ação subiu quase 3% de uma retomada da bolsa. Então, R$ 3 dividido por R$ 23, temos aqui um yield de 13%. Fora também toda a expectativa de valorização, dado de que as ações seguem baratas, e existe aqui um fator que poderia fazer o Banco do Brasil triplicar de preço e multiplicar o patrimônio aí de vários investidores. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre todas essas novidades do Banco do Brasil. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que hoje o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba aí que mais de 40% da minha carteira está alocado nas ações do banco. Quando a gente pega aqui o compilado da carteira do canal, perceba que ela é inteiramente formada por bancos. Banco do Brasil representando a maior fatia, 40%, em seguida temos o Itaú, que também é um banco bem grande aqui no Brasil, 27% de composição total da carteira do canal. Perceba que só duas ações já compõem tecnicamente quase todo o meu portfólio. E tem outras aqui, né? Como BRBI, Petrobras, BB Seguridade e as ações da Vale. O Banco do Brasil, pessoal, ele acaba sendo aí o maior financiador do agronegócio. Não é à toa que neste ano de 2026, né, e também para 2025, que foi logo ali, o banco passou uma crise conturbada. Não é à toa que a gente viu aí o seu lucro desabar de 2024 para 2025. Mas a perspectiva para 2026 já é de uma recuperação gradual no resultado. O próprio banco projeta neste ano um lucro na faixa de 22 a 26 bilhões. Eu acho que o banco vai ficar no meio do caminho, tá? Eu vou dar aqui as minhas perspectivas, porque se a gente obedecer o histórico de Banco do Brasil, isso aqui não é o que eu tô chutando não, é o histórico do próprio banco. Sempre quando ele dá um guidance, ele acaba ficando no meio do caminho, ele fica entre a metade, nem no topo do guidance e nem na banda mais inferior. Ele acaba ficando aí no meio do caminho. Então, supondo que o Banco do Brasil vai lucrar 24 bilhões este ano, você está falando de um banco aí na bolsa cotado por um preço sobre lucro na faixa de 5,5 vezes, mostrando que ele está muito barato. Então, tecnicamente aí em médias mais elevadas, o mercado paga múltiplos na faixa de 10 vezes lucro para Banco do Brasil, 8 vezes, 7 vezes. Então perceba que ele está descontado. Somente para ele regredir para a média dele, a ação precisaria subir uns 60%, mostrando que o banco poderia estar ultra descontado. E também, se a gente basear pela lógica do valor patrimonial, o Banco do Brasil também segue como um dos bancões mais baratos da bolsa, se não o mais barato, quando a gente olha em termos de assimetria, porque além de ter um PL mais baixo, o banco negocia na sua média com P sobre VP na faixa de uma vez o valor patrimonial, e hoje, como ele está negociando em 0,68, ele tem aí um potencial de alta de 47% na cotação, mostrando que o investidor pode ter um ganho de capital relevante com as ações do Banco do Brasil. E quando a gente engata de fato um ciclo de alta no mercado, perceba que ele bate ali os seus 1,5 a 1,6 vezes o valor patrimonial, mostrando que caso o Banco do Brasil engatasse um ciclo maior de alta mesmo, bolsa subindo, taxa de juros caindo, capital estrangeiro entrando, resultado do banco crescendo, o banco poderia subir aí uns 130% na cotação. Por isso que é bom você pagar barato, porque você já consegue garantir uma boa valorização futura, fora também uma renda passiva, porque conforme o resultado do Banco do Brasil for se recuperando, pense bem, hoje você está pagando no banco 5 vezes lucro, então no dividendo de hoje, tá, eu tô olhando aqui por curto prazo, você estaria recebendo
tecnicamente um dividendo na faixa de 5,4%. É pouco? É pouco, mas a gente não está trabalhando na tese de que o lucro do Banco do Brasil vai se recuperar nos próximos anos. Então, se o lucro voltar ali na faixa de 33 a 34 bilhões, e se ele pagar um payout maior, porque com lucro mais elevado ele pode voltar a pagar um payout maior de 40%. Então, lá no futuro, para quem está comprando aí, ó, no preço de hoje, poderia receber, veja só, 33 bi multiplicado por 40%, você divide pela quantidade de ações do Banco do Brasil e divide pela cotação atual na faixa de R$23. Poderia estar recebendo um yield futuro de 10%. Perceba que já poderia ser bem interessante sim, observando para uma tese de longo prazo. Até mesmo as próprias casas de análise, eu não gosto muito, tá, pessoal, de ficar me baseando por análise dessas casas, porque uma hora elas mandam você comprar, depois manda você vender, geralmente elas fazem tudo o contrário. O investidor de longo prazo, quando uma ação tá caindo, geralmente elas mandam você ficar neutro, e quando uma ação começa a subir, elas mandam você comprar com uma força já mais vista. Porém, essa casa de análise para mim, ela foi uma das mais prudentes, tá? Essa daqui da revista. Por quê? Porque ela disse, pessoal, que o Banco do Brasil no curto prazo não vai ser uma tese mais de dividendo, vai ser uma tese de recuperação gradual, e o banco, mesmo com toda a queda no provento, ele desmantém aí com uma forte presença em crédito no país, liderança em consignado, base relevante de depósitos e estrutura de captação com custo mais baixo. Então perceba que ela cita projeções que indicam melhora gradual em 2026. Ela está trabalhando que o banco ainda é uma boa empresa, mesmo com todos os problemas que enfrentou no ano de 2025, e que o investidor de curto prazo tem que considerar que vai receber um dividendo mais modesto. Portanto, se a gente se basear pela tese de longo prazo, o Banco do Brasil pode ser uma tese muito interessante. Lá na frente você pode estar comprando um banco aí, pessoal, por 5 a 3 vezes lucro, trabalhando na recuperação, e lá no futuro você pode obter uma renda passiva interessante. Até porque já é aqui de praxe do Banco do Brasil, por ele ser cíclico, tá? Geralmente o Banco do Brasil, pessoal, ele é uma ação de commodity, não tem jeito, tá? Ele é muito focado no agronegócio. Então, quando o agro acaba dando ruim, o banco ele tem queda, principalmente no seu dividendo. Perceba que não é a primeira vez que pontualmente o Banco do Brasil paga um dividendo baixo. Isso aqui aconteceu em 2020, que ele pagou um dividendo até menor do que o atual. Aconteceu em 2019, aconteceu em 2018. Perceba que é natural do Banco do Brasil isso. Mas, quando a gente joga a média por um ciclo de alta ele pagar muito provento, o provento do banco chega em 14% ao ano, a média dele fica na faixa de 8% ao ano no longo prazo. Então, perceba aí que mesmo com toda a ciclicidade, o banco fica muito bem. Aqui no Investidor 10 está desatualizado, mas se a gente faz o compilado da média dele lá nos últimos 20 anos, o banco ele tem uma média de pagar 8% ao ano em dividendos. E detalhe que colocando o Banco do Brasil desde o Plano Real, para quem segurou as ações desde os anos 2000, teve uma valorização, a ação do banco custava ali seus 47 centavos e agora custa R$23. Então, dividido por 47 centavos, o Banco do Brasil se valorizou 4.793%. Quando nós colocamos isso aqui, ó, em 26 anos, tá? O banco se valorizou, na média, colocando aqui, ó, 4.715%, ele se valorizou 16% ao ano. Porém, a gente sabe que o banco pagou um yield médio de 8%, então ele gerou uns 24% ao ano na média. Então perceba que no pior dos cenários o banco aí já gerou um excelente resultado. Superou até mesmo o Itaú, que gerou 21 a 20% ao ano no período. Por quê? Porque a ação do Banco do Brasil fica muito depreciada. Perceba que chega a horas que o mercado exagera, né, na precificação do Banco do Brasil. Olha aqui, ó, nessa queda de 2008 ficou a R$3, depois o banco subiu de novo. Quem se aproveitou dessa descida na cotação para comprar, acabou ganhando bastante dinheiro. Olha o que aconteceu em 2015, a ação do Banco do Brasil também ficou muito barata, depois se apreciou aqui, ó, num ciclo de alta poderoso, tá? Mais de 400% de alta, depois queda da pandemia, subiu de novo, e agora a gente está enfrentando uma queda novamente. Então perceba que nesses momentos de dificuldade pontual que tende a acontecer no Banco do Brasil, são os melhores momentos para comprar. Mas lembrando, obviamente, né, que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. E se o banco recuperar o lucro, ele pagar mais de R$3 por ação, vai acabar aí sendo fichinha, vai pagar uma montanha de proventos fora toda a valorização que você pode obter na cotação. E outro estudo que confirma a nossa tese sobre Banco do Brasil é que nos momentos que ele está barato, que está depreciado, que tende a acontecer em momentos de dificuldade, perceba que o banco ele tem um repique bem elevado depois, perceba que a ação sobe aí fortemente quando há
um período que a gente chama de recuperação. Olha o que aconteceu com as ações do banco de 2004 até 2008, subiu 1.500%. Olha o que aconteceu de 2016 para 2018, subiu 300%. E assim sucessivamente, toda vez quando o Banco do Brasil fica barato, praticamente investidor, né, que acredita no médio e longo prazo, pode conseguir sim um resultado muito acima da média, mas vai exigir a sua paciência. Por quê? Porque geralmente ações mais cíclicas você vai precisar esperar mais tempo, né? E vai ter que ter a coragem de comprar nas baixas. Esse é o diferencial de um investidor quando você compra uma boa empresa, mas que seja uma empresa que tenha aí uma volatilidade mais elevada, que é o Banco do Brasil. O mercado vai pagar um prêmio maior e você vai, obviamente, ter uma rentabilidade mais elevada porque você está assumindo um risco mais elevado de volatilidade. Perceba que o PVP do banco, em momentos de euforia, chega a ser cotado em mais de 3 vezes. Então você observa que qual seria o retorno hoje embutido no preço da ação. Ó, eu vou me basear pela seguinte premissa, que o banco mantenha 30% de payout e cresça a um ROI de 15%. Isso quando o banco voltar a regularizar a inadimplência, ter aí um resultado um pouco melhor, ele vai voltar a ter um ROI médio na faixa de 15% ao ano. Então se você jogar isso aqui, ó, somado com um dividendo médio de 8,5 mais uma taxa de reinvestimento, né? Você pode supor, no pior dos cenários, que o Banco do Brasil pode trazer uma rentabilidade de 22% ao ano na sua média, mostrando que hoje, você comprar Banco do Brasil, você está assumindo uma rentabilidade superior a mais de 20% ao ano. Perceba que é sim uma excelente rentabilidade. E para quem tem essa visão de médio e longo prazo, pode acumular bastante capital. E lembrando que desde o Plano Real, o banco gerou 27% ao ano. Por quê? Porque 24% isolado, porém você pegou o provento e reaplicou. Se você coloca esse efeito aí, né, de reaplicação do dividendo, você conseguiu 27% ao ano. Então, pegando desde o Plano Real, quanto será que o Banco do Brasil transformou? Se você investiu ali 100 mil em Banco do Brasil desde o Plano Real, deixou com 27% ao ano durante 26 anos sem aportar nada, você transformou em quase 50 milhões de reais. Então olha só que a ação do Banco do Brasil no longo prazo deixou qualquer investidor milionário. Quer ver você colocar aqui, ó, até mesmo 22% ao ano, já te deixaria bem rico, né? 17 milhões. Por quê, pessoal? Porque você esperou o longo prazo acontecer. E no longo prazo, a tese é que você vai sim ter bastante dinheiro. Por quê? Porque quando você comprar ações boas em baixa, você tem sim uma expectativa de rentabilidade mais elevada. Lembrando que nada se trata de recomendação. Agora imagina o que vocês devem estar se perguntando. Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que aí é que tá. Eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim que já sou investidor mais casca grossa, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. E é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma bela oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata que isso. Segundo ponto é que ela é totalmente automatizada. A cada balança, a cada segundo, a cada minuto, todas as projeções dessa planilha são feitas automaticamente. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também que você consegue ter acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura, desta planilha? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí, pessoal, se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua expectativa de médio e longo prazo. Eu, em particular, tenho sim Banco do Brasil na carteira e acho que será sim uma ação vencedora. Colocando lá no longo prazo, pode ser uma ação que multiplique meu capital em várias vezes e me traga dividendos consistentes olhando lá no futuro. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!